E seja muito bem-vindo ao nosso bloco de número 6. E agora nós vamos tratar da execução. É aquilo que vai fazer todas as atividades, vai executar todas as atividades, todo o trabalho do projeto vai acontecer aqui. E em um projeto de análise de dados, o que a gente tem para executar, para trabalhar? Vamos lá. A gente precisa coletar dados, preparar esses dados, fazer limpeza, fazer a análise de dados e construir a visualização de dados com os dashboards. Então é isso que a gente tem nessa fase de gerenciamento. Nós vamos detalhar a execução, colocar isso em um material e fazer as entregas necessárias. Fase de número 3 do gerenciamento de projetos, do controle de projetos através de uma metodologia, que é a execução. Quando a gente fala em execução, nós estamos falando em fazer. Nada mais é que executar o trabalho que tem dentro do projeto. Na próxima fase, é monitoramento e controle, essa fase número 4, ela caminha em paralelo, porque você vai executar e você vai controlar, vai ver se aquilo está dentro do esperado. Mas agora a gente está preocupado com a execução. Como é que a gente vai executar esse trabalho? Em um projeto de análise de dados, de BI, as coisas não são muito diferentes. Vai depender se é um projeto mais complexo, se é um projeto mais simples. Mas, basicamente, a gente precisa de coleta de dados, preparação, limpeza, análise de dados e visualização, que é a entrega lá do dashboard no final. Só 4 atividades? Não. Na realidade, podem ter mais. Mas a gente está falando aqui de pacote de trabalho. Dentro de uma etapa dessa daqui, de 1 a 4, eu posso ter várias atividades. Isso vai depender do nível de complexidade desse projeto de análise de dados. Mas é isso aqui que a gente precisa fazer. A gente precisa saber o que nós vamos fazer. Então, a primeira parte, coleta de dados, o que eu tenho ali dentro? Isso aqui você já está acostumado, né? Mas vamos falar a respeito do nosso case, daquilo que a gente está trabalhando, tá? Reunir todos os dados necessários para a análise. De onde vêm esses dados? Então, vamos lá. Atividade, identificação das fontes de dados. A gente está trabalhando com vendas, analisando performance de vendedores, e o absenteísmo. A alta direção da empresa, juntamente com a diretoria de vendas, acha que as vendas estão caindo e o motivo disso é a ausência do funcionário dentro da empresa. Então, a gente tem que buscar dados do sistema de vendas, né, e também de RH, que seria o ponto do funcionário. Aonde é que está isso? Será que está dentro do CRM? Tem um jeito de extrair esses dados do CRM? Do cadastro de ponto de funcionários, que geralmente é o RH e DP que controla isso. Então, eu vou ter que buscar esses dados. Tá? Definir os campos relevantes e tabelas também. Extração de dados do sistema e documentar o processo de coleta de dados. Existe um outro assunto que a gente vai trabalhar mais à frente um pouco, chamado pipeline de dados. Então, esse pipeline ele define todo o processo para você entregar uma solução de análise de dados. Então, aqui a gente está falando da coleta de dados. Essa parte de coleta de dados é uma parte essencial dentro do pipeline de dados, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas saiba que você precisa organizar. Então, nessa primeira parte da execução, que é a coleta de dados, fica isso daqui. E nessa etapa de coleta de dados, o que eu tenho que entregar? Dados brutos extraídos do sistema. Primeiro, é o momento que você conecta as tabelas que você precisa para poder montar o seu modelo de dados. E isso, como pode acontecer? Você pode pegar dados de um data warehouse, você pode pegar dados de planilhas de Excel que são exportadas do sistema, isso é muito comum. Um sistema de gestão, um CRM, vai lá e exporta os dados que você precisa através de planilhas do Excel, joga aquilo sempre atualizado dentro de um diretório da rede. Então, você tem que documentar esse processo, como é que isso acontece. Por quê? Porque no momento que o usuário estiver usando o painel, que ele precisa atualizar o dado, aperta lá o botão, o dado tem que chegar para ele dentro daquele período acordado de atualização. Tudo isso tem que estar documentado. Você precisa documentar todo esse processo. Cria um documento lá no Word e identifica como esse processo acontece. O que tem dentro de cada tabela,
quais são os dados relevantes, isso tem que constar. E a parte 2, preparação e limpeza dos dados. Então aqui a gente visa o quê? Garantir a qualidade e consistência dos dados. Então é muito comum, quando você está pegando dado de uma planilha eletrônica, alguém ir lá e modificar um campo, se essa planilha está aberta a qualquer um. Se um usuário pode pegar, ou ele modifica o campo está lá nome, ele coloca nome do funcionário, pronto, já vai dar problema na hora da extração desse dado. Então o objetivo é garantir a qualidade e a consistência desses dados. Quando a gente está falando de um banco de dados, Data Warehouse, quando você pega isso de um banco de dados, aí a gente já não tem esse problema, né? Não deveria ter nunca, porque ele foi preparado para garantir isso. Então você conecta e atualiza, beleza. Agora, quando você está falando de arquivos que você coloca em um diretório compartilhado, que é muito comum isso dentro das empresas, você tem um sistema de gestão, ele faz um exporte para Excel, para arquivo texto ou XML, sempre em um diretório, vai garantir que aqueles arquivos estão sempre atualizados. Todas as vezes você aperta lá o botão no Power BI para atualizar, ele vai ler aquele mesmo arquivo com o mesmo nome, só que com dados diferentes. Vai atualizar a base. Então, eu preciso garantir que esse processo, né, vai encontrar esses dados e que tudo esteja muito ajustado, porque o dado que o sistema pode colocar lá é uma data que o Power BI não entende como data. Então, você tem que tratar isso para que ele passe a ser data. Atividades, o que a gente tem? Validação dos dados, que é a verificação de erros, valores ausentes, duplicados, tudo que a gente viu lá na parte de fundamentos de data análise. Limpeza dos dados, correção, preenchimento de valores, ausentes, remoção de duplicidade. Transformação de dados, essa parte de formato que eu falei no exemplo, criação de novas variáveis, novas colunas calculadas, né? Documentação do processo de preparação e limpeza dos dados. Então você precisa fazer isso tudo. Quantas tabelas a gente tem? 25 tabelas. Você tem que fazer uma documentação para cada tabela, o que está acontecendo, por que foi necessário criar uma coluna nova, para poder realizar um cálculo no futuro. Então toda essa parte precisa ser documentada. Alexandre, mas eu tenho que fazer isso tudo para todo projeto? Todo projeto. Isso aqui é o mínimo. Se você não consegue fazer isso para um projeto de análise de dados simples, significa que você também não vai fazer o trabalho que tem que fazer de forma simples também. Então, isso é necessário, isso é o controle. Tá? É por isso que muitas das vezes a gente pega assim, olha, desse dashboard está todo errado e a gente vai ter que refazer tudo. Por quê? Porque não teve um mínimo de projeto ali, de gestão de projetos, para garantir que a coisa realmente vai acontecer. Então essa é a parte de execução, preparação e limpeza dos dados. Quais são as entregas que a gente tem nessa etapa? A gente tem dados limpos e transformados, que é a entrega, e um documento falando sobre o processo desse tratamento, dessa limpeza dos dados. Tá? Um documento no Word mesmo, simples, quantas tabelas eu tive que trabalhar, né? Quais são os campos que eu tive que calcular em cada uma delas, quais são as limpezas que eu tive que fazer, se tinha dados faltantes ou não eu tive que preencher. É isso que a gente precisa. Aqui não tem um modelo, tá? Você tem que gerar esse documento. E a parte de análise de dados também na execução. Então, o que a gente faz aqui? Identifica padrões, tendências e insights relevantes. Atividades. Análise exploratória dos dados. Então, é aquilo que a gente fez lá no Excel. Essa é a parte de Excel. Por quê? Porque eu não vejo programa melhor para fazer isso, né? A menos que a gente esteja lidando com Big Data e o Excel tem um limite de linhas, também fica muito lento, então nós vamos ter que utilizar uma linguagem como Python, por exemplo, para trabalhar esses dados em grande escala. Mas se for dentro do ambiente corporativo, dados do dia a dia da empresa, essa parte é feita no Excel, que é a identificação do dado. Então você pode criar gráficos, você pode criar tabela, pode fazer resumo estatístico, exatamente o que a gente fez na parte de fundamentos de data analysis, naquela disciplina de fundamentos, a primeira disciplina da nossa pós. Modelagem estatística. Um modelo estatístico aplicável
para essa questão de vendas e ausência de funcionário. Por exemplo, correlação, quando eu trabalho correlação. Eu quero saber se o volume de vendas está relacionado à ausência de funcionário dentro da empresa. Porque se ele não bater o ponto, e se isso justifica, o volume de vendas tem que cair. Tá? Agora, se não tem nada a ver uma coisa com a outra, pode ser que ele esteja lá fora, na empresa dos clientes, visitando os clientes e vendendo lá. E ele não está batendo ponto. Não está no sistema isso. Né? Então, eu tenho que fazer essa análise. Então, quando eu faço uma análise de correlação, eu faço isso. Quando eu faço uma regressão linear, o que eu quero? Trabalhar duas variáveis, uma dependente e outra independente. Então, dependente, a variável vendas, e independente, a variável ponto do funcionário. Como que acontece esse ponto? Como que uma consegue explicar a outra? Então, uma análise mais profunda. Análise de variância, né? Qual é a variabilidade dessa questão do ponto? Será que essa regularidade é importante para a empresa? Essas coisas todas eu tenho que analisar e um modelo estatístico é o que vai me trazer isso. Identificação dos principais fatores que afetam o absenteísmo e a produtividade. Vamos dizer que realmente o absenteísmo afeta a produtividade. Mas aí, como é que eu posso resolver isso? Quais são os fatores? Então eu posso... O funcionário está realmente faltando, por quê? Porque ele não quer trabalhar mais, tá? Ele está realmente faltando porque o horário não é interessante para ele, não é bom, ele está com problemas particulares e ele precisa resolver esses problemas. Quais são as ações que eu posso tomar para resolver essa questão? É por isso que esse projeto é em parceria do departamento comercial com o departamento de RH. Porque para o departamento comercial, se o funcionário falta por um problema particular, para ele já não interessa mais. Para o RH, a gente vai tomar medidas para corrigir isso. E por fim, nós vamos criar uma documentação do que foi analisado, de tudo que foi realizado em relação à análise e dos resultados que a gente teve. Por quê? Porque isso vai servir para tomada de decisão. Essa é a parte de análise de dados. Né? Quando a gente fala assim, estou analisando o dado, você não está tomando decisão ainda, você está obtendo insights para isso. E quais são as entregas que a gente tem para essa fase de análise de dados? Um relatório, tá? Com análise de dados, com os insights e recomendações. Agora, se nós vamos pegar isso, essa análise de dados, colocar isso dentro de um dashboard bonito, para poder facilitar essa análise futuramente, aí é uma outra questão. Tá? Agora a gente vai entregar um relatório com toda essa análise que foi feita. Como eu consegui extrair respostas através dos dados. Parte 4 da execução, visualização dos dados. Agora sim. Feito aquela parte de coleta, de tratamento de dados, análise de dados, agora eu vou colocar isso de forma visível e entendível até por pessoas leigas em dados para a tomada de decisão. Isso é importantíssimo. Eu dependo de números para a tomada de decisão, mas eu não sei chegar a esses números. Então é o que você vai fazer com essa visualização. Você vai preparar isso da melhor forma para a tomada de decisão. É por isso que você precisa de painéis decisórios. Não somente dashboard, não somente relatório, mas painel decisório. É o que leva o gestor, quem precisa de tomar decisão, a um apoio na hora de tomar a decisão. Então o objetivo: criar dashboard interativo para facilitar o monitoramento e a comunicação dos resultados. Atividade: definição dos KPIs que eu preciso monitorar. Criação dos dashboards com Power BI ou qualquer outra ferramenta, né, que a empresa te dê lá para você trabalhar. Teste e validação dos dashboards para ver se realmente ele está atualizando, se o cálculo está realmente acontecendo. Isso é fundamental. A gente precisa criar uma medida lá no DAX mais complexa. Eu tenho que testar se aquilo está realmente funcionando em todos os filtros
que eu aplico, será que aquilo vai funcionar? Será que aquilo não vai dar um erro? Então eu tenho que fazer esses testes. E vou fazer uma documentação desse dashboard. Quais são as entregas que eu tenho para essa fase de visualização? Então, nesta etapa, eu tenho que entregar os dashboards prontos, tá? Se for um relatório com o Power BI, também pronto. Painéis decisórios, também pronto. E a documentação de como você criou isso. Então, quais são as medidas que você utilizou, como esse cálculo está sendo feito, como eu estou calculando lá os KPIs a partir dos dados, eu preciso documentar isso e fazer essa entrega. Então, você precisa, nem que seja algo bem simples. Não posso contar que o gestor vai abrir o Power BI e vai editar lá a medida para ver o que foi feito dentro do DAX. Eu não posso. Eu tenho que realmente documentar isso e explicar como o cálculo foi feito em uma linguagem humana. E gratidão total por você estar aqui comigo, eu fico muito feliz. Eu sei que esse conteúdo ele não é um conteúdo prático, mas ele é um conteúdo de muita sustentabilidade para garantir que as suas atividades vão realmente acontecer. Eu não sei se você já viu alguma coisa acontecer, ou um projeto, ou uma atividade, ou uma construção, qualquer coisa que for, até mesmo dentro da sua casa, que foi contratado para fazer e depois da entrega não foi bem aquilo, não está como esperado. Pois é, porque não foi feito um projeto, não controlou a execução, não saiu de acordo com a qualidade. Então esse é um momento de mão na massa e foi muito bom estar aqui com você. Vamos rumo ao bloco de número 7, onde nós vamos controlar, a gente falou em controle, né? Controlar, vamos monitorar e controlar a execução do projeto. Esse é o nosso objetivo para o nosso próximo módulo e eu já estou te esperando.